Fala galera, esse aqui é o Felipe, pegou o top 2 no nosso torneio aqui do Condado. E eu queria saber dele o que ele achou da organização, como é que faz matchups, no geral. Cara, a organização eu gostei bastante, foi a primeira vez que eu joguei aqui nessa loja, na Condado. O fato de enviar daquele list de formulário, fazer inscrição antecipada e tal, tudo da hora. O espaço da loja é muito bom. De matches eu enfrentei na primeira rodada um Custe Azamina. Foi 2x0, eu acho? Foi 2x0. Foi jogado. Eu quebrei uma mesa forte, depois eu me estabeleci. A outra eu acho que eu comecei e não conseguia quebrar. Depois eu joguei contra... Caraca, esqueci. Contra um zumbi. Foi de boa, foi bem tranquilo. Depois eu joguei contra o Snake Eye, Fire King Castira, que eu perdi, mas aconteceu a situação, o jogo tava ganho e aconteceu a situação no meu caso. E depois eu enfrentei um Altergeist que eu ganhei também 2-0, foi bem tranquilo. E é isso. Vou ensinar o deck pra vocês aqui. Então agora vamos pra decklist. Eu joguei com um deck diferente, um deck de Kashtira Horus, onde eu rodei... Caraca, tá grudado, por isso que eu usei 3 unicórnios. De novo, não tem muito o que falar desse cara, é um melhor Kashtira provavelmente. Depois, os dois melhores Kashtiras, Fenrir e Unicórnio. O unicórnio pra startar a jogada, o Fenrir dependendo pra quebrar a mesa. Um Rise, um Ogro e um Scoreclaw. Não preciso rodar mais a Rise Heart, porque eu quero buscar ele, eu não quero abrir nesse deck. E muitas vezes ainda eu uso ele como descarte pro Horus, pra ele depois voltar com a buff, por exemplo. Não é um problema. Então, acho que tá bem de boa isso. 3 buffs. Essa sim é uma spell que tem que rodar 3, ela é provavelmente a melhor spell do deck. Uma Theosis, ela é boa, mas ela também é estranha porque eu dependo de ter um Kashtira pra jogar. Se eu abrir com ela sem nada, eu tô lascado. Então eu boto uma só e se eu abrir buff, o unicórnio pega ela. Se eu não abro, eu pego a buff e ela vai vir em algum momento futuro e dependendo eu jogo. Ou eu bano com o Rise pra recuperar a buff, ou um Kashtira que eu precise, por aí vai. Então não vi necessidade, nunca senti falta de rodar segunda nessa decklist. 3 campos. Eu não uso Terraform, eu só uso os campos. Draw tá muito forte, então tu dá Terraform e pegar o campo... hoje aconteceu de eu dar um pote, pegar o campo e tomar um draw e ficou o campo na mão. Então é bem estranho. E ainda de Kashtira eu uso a Preparations, que é buscada pelo Ogro. Porque o combo é basicamente fazer ele, isso daí traz a Preparation. Então no turno do cara, dependendo, eu vou ter Shangri-La, os 3 Kashtiras que banem, o Unicórnio, Fenrir e Ogro, a Trap e a Spell. Então dependendo, o Shangri-La por si só ele loca 5 zonas, dependendo do que acontecer. Já aconteceu, já consegui fazer isso. E a play de Horus, que eu já mostro pra vocês, que é aí a sub-engine que vai botar mais um bicho na mesa, um Negate, ou uma carta ou um Exceed que não deixa o cara fazer, ou às vezes o simples fato de ter os Horus na mesa é um grande problema pro oponente tirar. 3 Insef, aqui é a engine de Horus, é o melhor deles, porque ele busca o sarcófago ainda dá um draw, então tu descarta 2, se ele resolver, tu automaticamente tem 2 cartas a mais na mão de volta, então tu não perdeu carta nenhuma. Um de cada desses. Já pensei em rodar só um, mas a maior parte das vezes quando eu boto os 3 na mesa é uma pressão muito grande. Eles têm efeitos quando uma carta sai do meu campo, esse aqui envia uma carta sem da alva, esse aqui eu pego 2 cartas banidas ou no grave de qualquer lado e boto na mão de volta, só que aí se for do oponente vai pra mão dele, obviamente, eu posso botar no deck. E esse aqui ele dá draw de acordo com a quantidade de monstros que eu tenho na minha main monster zone. Então se eu tenho os 3 olhos, automaticamente se ele tira o meu sarcófago eu já compro 3 cartas, esse aqui recupera o sarcófago e por aí vai. E essa foi a situação que aconteceu hoje, que daí tem os 2 sarcófagos. O sarcófago ele tem o efeito de que eu mando como custo uma da mão e ele manda um Horus do deck. E os meus Horus na mesa não são destruídos por efeitos que não dão alvo. E isso foi a situação que aconteceu. O oponente deu um efeito de destruir a mesa inteira e eu já estava alucinado do jogo, botei tudo no grave, mas nenhum teria morrido. E aí depois eu me ferrei por isso, porque ele conseguiu tirar o sarcófago no meu turno. Se não tivesse tirado os monstros, eu teria o sarcófago na mão por causa dele, que recuperaria o sarcófago do grave.
Uma TTT, porque dá pra usar. Às vezes vem, às vezes não vem, mas tá aí. Quando vem ela é muito boa, no geral. Tirando contra o Altergeist, que eu fiquei com ela na mão presa, mas ok. E aí vem de Hand Trap, que daí é bastante carta. São 3 Ashes, 2 Bells, 3 Ogres. Aí aqui foi muito pro formato de Lages, porque eu esperava muito Blue Eyes, eu não enfrentei nenhum, mas ela é boa contra Blue Eyes. 3 Veilers, 3 Draws, um Shifter, mesmo com Horus, porque eu posso descartar em Ceph outro Horus, pego o Sarcófago, compro uma carta, dou Sarcófago, invoco os 2 e dou Shifter. Então eu tenho Shifter ativo e os meus Horus já estão na mesa, então meio que tudo faz. E 3 Impérios, esse é o meu deck. Acho que são 18 ou 19 de Trap, não tenho certeza. Rodaria alguma carta a mais, uma carta a menos? Mudaria o ratio deles? Cara, o ratio não. Eu rodaria Fualos, que os meus não chegaram a tempo de eu vir pra circular aqui pra Lages. Então provavelmente eu tiraria as Ogres, ou Veiler, ou Ogre ou Veiler pra botar os 3 Fualos. E aí essas Hand Traps cairiam pro side, né? Não cairiam no meio. Porque daí o Fualo seria a tentativa de acelerar o deck, comprar mais Hand Trap e ficar ativando Hand Trap no oponente. Acho que no geral só isso, não mudaria mais nada no main deck. De extra, 3 links, o deck é muito focado em Exceed, então eu rodo os links mais úteis, que é esse cara para quando eu tenho 2 bichos, eu tenho um bicho na mesa, um Kashtira na mão, eu dou o normal de uma Hand Trap, ou de um Rise, faço ele e limpo a minha mesa e posso jogar Kashtira. A SP porque é SP, e o Urso Negro aqui, ele é muito pela situação que os Kashtiras são level 7, os Horus são level 8. É muito fácil de fazer ele, eu acho que eu já fiz só uma vez, mas eu pensei em fazer pelo menos umas 3. Ele não é destruído e ele não pode ser alvo, se eu não me engano, quando ele é usado um level 7 ou maior. E ele ainda tem efeito quando batalha e tal, ganha efeito de banir, ou de ganhar ataque, ou de, sei lá, ganha uns efeitos, e ele é bem útil. Não acho nenhum link melhor pra rodar nessa situação, então acabei deixando ele. De rank 7, o Shangri-La, o Armado, o Red Eyes, o Big Eye a 76, que serve pra se proteger de morrer de batalha e tal, ou até tirar um alvo que o cara tá tentando rebornar do cemitério. De rank 8, o 90, o 38, Sanafonde, um Vampire, e aí os 2 Exceeds genéricos, que é Typhoon e Zeus. Não cheguei a fazer nenhuma vez, mas tipo, tá ali. Se entrar no desespero, faz um bicho, por exemplo, posso fazer ela, tira uma matéria, pega uma do grave do cara, aí sei lá, compra um Blue Eyes, pega um bicho light, bota embaixo, bate no light, ela não vai morrer, e depois faz os Zeus e limpa mesmo, por exemplo, dá de fazer isso. É bem ok. Também não sei se eu mudaria alguma coisa, se mudasse, poderia pensar em tirar Typhoon e Zeus, ou tirar o Link de BLS, mas nesse deck, sinceramente, eu não vejo muito sentido em não rodar essas cartas. E não tem nenhuma que eu ache melhor pra rodar. De side, eu tentei pensar de novo. Eu tava muito focado em Blue Eyes, porque a galera tem muito Blue Eyes, e então eu usei os Scrolls. Eu acho que aqui em Lages deve ter uns 6, 7 Blue Eyes. São 6, 7 Blue Eyes, e um torneio que costuma dar entre 10 e 12 pessoas é metade do torneio. Tinha pelo menos 3 ou 4 hoje, eu acho. Acho que era 3 ou 4. E eu não enfrentei nenhum. Então, meu site não serviu pra nada. Mas ok. Teria mais um que não veio. Então, tá aí. 3 Cycle Reader, pra banir monstros light do Grave. A carta que eu mais usei no meu side hoje, as cartas, a Lightning e a Pena, vieram algumas vezes. E quando vieram foram absurdas. E 6 cartas que eu botei pra ir primeiro. 3 Strikes e 3 Judgments. Todas as vezes que eu comecei, eu não vi essas cartas depois do side. Mas eu não mudaria isso aqui. E aí o side é mais pessoal também no Metacall. E acho que aqui pra Lages não deve fugir muito disso. Sinceramente, só se tirar o Crow aqui, por exemplo, se eu tivesse chegado Sualos, não teria esse Crow. Aí teria a Ogre, talvez, aqui ou o Veiler no side, e o Sualos estaria no main. Mas não fugiria muito disso. E é isso, o deck foi esse, espero que tenham gostado. É uma invençãozinha aí bem divertida e é isso. Valeu. Funcional.